Oi, turma. Do livro Poliana, Eleanor H. Porter, no capítulo 15, Dr. Chilton. A alta pilha de pedras maciças, enormes e cinzentas pareceu bem diferente a Poliana quando ela fez a segunda visita à casa do Sr. John Pendleton. As janelas estavam abertas, uma mulher idosa pendurava roupas no quintal e a charrete do Dr. Chilton estava sob a porte-cochere. Como antes, Poliana foi até a porta lateral, mas desta vez tocou a campainha e seus dedos não estavam rígidos por ter segurado com força um molho de chaves. Um cachorrinho de aparência familiar subiu os degraus para cumprimentá-la e, após uma pequena demora, a mulher que estava pendurando as roupas abriu a porta. — Como vai? — Eu trouxe geleia de mocotó para o Sr. Pendleton. Poliana sorriu. — Obrigada, disse a mulher, estendendo o braço para pegar a vasilha das mãos da menina. — Quem devo dizer que mandou? — Você disse geleia de mocotó? O médico, que estava entrando no hall naquele momento, escutou as palavras da mulher e viu a decepção no rosto da menina. Então aproximou-se rapidamente. — Ah, geleia de mocotó! Exclamou bem-humorado. — Isso vai ser bom. Talvez você queira ver nosso paciente, hein? — Oh, sim, senhor, Poliana respondeu radiante. A mulher, em obediência a um aceno do médico, imediatamente os acompanhou pelo hall, embora tivesse visivelmente muito surpresa. Atrás do Dr. Chilton, um rapaz enfermeiro na cidade mais próxima protestou incomodado. — Mas, doutor, o Sr. Pendleton não disse que não queria ver ninguém? — Disse. O médico concordou sem se perturbar. — Mas eu estou dando as ordens agora. Vou correr o risco. Em seguida acrescentou com um sorriso enigmático. Você não sabe, claro, mas essa menina é melhor que 1 litro de tônico revigorante, em qualquer situação. E se alguma coisa ou alguém pode tirar a rabugice de Pendleton essa tarde, é essa menina. Por isso a deixei entrar. Quem é ela? O médico hesitou por alguns segundos. É sobrinha de uma das moradoras mais conhecidas da região. O nome dela é Poliana Whitehair. Eu ainda não conheço essa mocinha muito bem pessoalmente, mas muitos dos meus pacientes conhecem e sou grato a ela. O enfermeiro sorriu. É mesmo? E quais são os ingredientes especiais desse tônico milagroso? O médico balançou a cabeça. Não sei. Só posso dizer que é um contentamento imenso e infinito por tudo o que aconteceu ou vai acontecer. De um jeito ou de outro, suas falas incomuns e interessantes têm sido repetidas a mim frequentemente e, pelo que posso entender, estar contente é o que predomina nelas. Aqui. Foi lá fora, voltou, aí ele veio dar o sinal de que ele já bebeu água e ele já fez xixi. Eu mereço, né, gente? Criaturinha, deixa eu fazer a leitura. A verdade é que ele deu outro sorriso enigmático, já chegando na varanda. Queria poder indicá-la e comprá-la, como se faz com uma caixa de comprimidos, apesar de saber que se existem muitas Polianas Whitehair no mundo, você e eu teríamos de mudar de profissão, pois não ganharíamos dinheiro com enfermagem e medicina. Em seguida, deu uma gargalhada, pegou as rédeas e subiu na charrete. Enquanto isso, Poliana, conforme as ordens do médico, era levada até John Pendleton. Seu caminho passava pela imensa biblioteca do outro lado do hall. As paredes cobertas de livros e as cortinas vermelhas eram as mesmas, mas tudo parecia estar no lugar certo. A escrivaninha não estava bagunçada e não se podia ver nem mesmo um grão de poeira em lugar nenhum. A agenda estava ao lado do telefone e os utensílios de metal da lareira tinham sido polidos e brilhavam. Uma das portas misteriosas estava aberta e foi para lá que a criada se dirigiu. Pouco tempo depois, Poliana se viu num quarto luxuosamente decorado, enquanto a criada dizia com voz trêmula: Com licença, senhor. Aqui está uma menina com uma vasilha de geleia. O médico me mandou trazer a menina até o senhor. Em seguida, Poliana se viu sozinha com um homem muito mal-humorado, deitado de costas na cama. Olha aqui, eu não disse... Ele começou a falar com a voz brava. Oh, é você. A fala foi interrompida bruscamente quando Poliana se aproximou da cama. Sim, senhor. Ela sorriu. Oh, estou tão contente.
que me deixaram entrar, sabe? Quando cheguei, aquela senhora quase pegou minha geleia e ficou com medo de não poder, fiquei com medo de não poder ver o senhor. Depois o médico apareceu e disse que eu podia entrar. Ela não foi muito legal quando me deixou vir até aqui. Não, ele não foi muito legal quando me deixou vir até aqui. Contra sua vontade, os lábios do homem formaram um sorriso, mas tudo o que ele disse foi tolice. Eu trouxe geleia para o senhor, ela continuou, de mocotó. Espero que goste. Havia um tom de pergunta nessa exclamação. Nunca comi, o breve sorriso tinha desaparecido e o mau humor tinha voltado para o rosto dele. Por um breve instante, a fisionomia de Poliana revelou desapontamento, mas logo ficou mais leve assim que ela pôs de lado a vasilha de geleia. Nunca? Bem, se nunca experimentou, então não pode dizer que não gosta, não é? Assim acho que estou contente, afinal, porque nunca comeu. Agora, se soubesse. Certo, certo. Olha, tem uma coisa que sei muito bem, e essa coisa é que estou deitado de costas aqui e agora, e que provavelmente vou ficar assim até o dia do juízo final. Imagino. Poliana pareceu chocada. Oh, não, não pode ser até o dia do juízo final. Não quando o anjo Gabriel vai tocar sua trombeta. A não ser que esse dia chegue mais depressa do que esperamos. Oh, claro, sei que a Bíblia diz que ele pode chegar mais depressa que esperamos, mas não acho que isso vai acontecer agora. Isto é claro que acredito na Bíblia, mas não acho que vai chegar assim tão depressa. E, de repente, John Pendleton deu uma gargalhada alta. O enfermeiro que estava chegando naquele momento escutou a risada e, mais que depressa, porém, sem fazer barulho, bateu em retirada. Parecia um cozinheiro assustado que, vendo o perigo de um sopro de ar frio só sobre um bolo parcialmente assado, fecha a porta do forno imediatamente. Não está ficando um pouco confusa? John Pendleton perguntou. Foi a vez de Poliana dar uma gargalhada. Talvez. Mas o que quero dizer é que pernas não duram para sempre. As quebradas, entende? Como as inválidas, como as da senhora Snow. Então as suas não vão ficar quebradas até o dia do juízo final de jeito nenhum, e acho que pode ficar contente por causa disso. Ah, eu estou, o homem retrucou amargo. E só quebrou uma? E só quebrou uma. Pode ficar contente porque não foram as duas. Poliana estava se empolgando com o jogo. É claro, que sorte, o homem bufou com as sobrancelhas erguidas. Olhando por esse ponto de vista, acho que devo ficar contente porque não sou uma centopeia e não quebrei 50. Poliana deu uma risadinha. Ó, essa foi a melhor até agora, falou animada. Sei o que é uma centopeia. Elas têm um tanto de pernas e pode ficar contente também. Ó, claro, interrompeu o homem rispidamente, com o velho mau humor voltando à sua voz. Posso ficar contente também por todo o resto. Imagino, o enfermeiro, o médico e aquela mulher desorientada na minha casa. Ora, é verdade, senhor. Apenas imagine como seria ruim se não tivesse essas pessoas. Bem, eu... Hein? Ele perguntou bruscamente. Ora, estou dizendo para imaginar como seria ruim se não tivesse essas pessoas com o senhor assim, na cama. Como se esse não fosse exatamente o problema, retrucou o homem irritado. Estar deitado aqui desse jeito e você ainda espera que eu diga que estou contente por causa de uma mulher idiota que bagunça a casa toda e chama isso de organização. Um homem que a ajuda e apoia nisso e chama isso de enfermagem, para não falar do médico que os incentiva. E ainda por cima essa cambada toda quer que eu pague por isso, e pague bem. Poliana franziu a sobrancelha solidária. É, entendo. Essa parte é muito ruim sobre o dinheiro quando já vem economizando há tanto tempo. Quando o quê? Economizando dinheiro, comprando feijão e bolinhos de peixe. Essas coisas. Diga, o senhor gosta de feijão? Ou prefere peru? Mas não come por causa do preço. Olha aqui, criança. Do que você está falando? Poliana sorriu radiante. Sobre seu dinheiro, o senhor sabe. Sempre se sacrificando e guardando para os órfãos indianos. Já descobri isso. Ora, senhor Pendleton, esse foi um dos motivos que me fizeram pensar que não é mal-humorado por dentro. A Nancy me contou. O homem ficou de queixo caído. A Nancy te contou que eu estava economizando dinheiro para os... Bem, posso dizer... Posso saber pelo menos quem é Nancy? Nancy, ela trabalha na tia Polly. Tia Polly? Bem, quem é tia Polly? É Miss Polly Hangton. Mora com ela? O homem fez um movimento súbito. Miss Polly Hangton. Ele suspirou fundo. Você mora com ela? Sim, sou sobrinha dela. Ela me pegou para criar no lugar da minha mãe, sabe? Poliana gaguejou, falando em voz baixa.
Era a irmã dela, e depois que papai foi ficar com ela e os outros lá no céu, não sobrou ninguém para cuidar de mim aqui embaixo, exceto as senhoras da igreja. Então tia Polly me aceitou. O homem ficou calado e quando ele pensou, não, ele pousou a cabeça no travesseiro de novo, seu rosto estava muito pálido, tão pálido que Poliana teve medo. Então a menina ficou de pé, hesitante. Acho melhor eu ir embora, sugeriu. Espero que goste da geleia. O homem virou a cabeça subitamente e abriu os olhos. Havia um brilho no... Ai, esse computador aqui, qualquer hora dessa, ele vai entrar em choque comigo. Parece uns comunicados estranhos aqui. Desculpa, gente. Então você é sobrinha de Miss Polly Harrington, ele falou gentilmente. Sim, senhor. Os olhos escuros do homem continuavam fixos sobre o rosto de Poliana até que, um pouco inquieta, ela perguntou. Eu imagino que conhece minha tia. Os lábios de John Pendleton se curvaram em um sorriso estranho. Ah, sim, conheço. Ele hesitou, mas depois continuou ainda com aquele sorriso estranho. Mas você não quer dizer, não pode estar querendo dizer que foi Miss Polly Harrington que mandou a geleia para mim, falou lentamente. Poliana pareceu aflita. Não, senhor, não foi ela. Ela disse que eu devia deixar bem claro que não foi ela que mandou a geleia, mas eu imaginei isso mesmo, ele afirmou secamente e virou a cabeça para o outro lado. Poliana, ainda mais aflita, saiu do quarto discretamente. Debaixo da porta cocheira, ela encontrou Dr. Chilton, esperando na charrete. O enfermeiro estava parado nos degraus. Então, Miss Poliana, posso ter o prazer de levá-la para casa? O médico perguntou sorridente. Saí há alguns minutos, mas depois decidi voltar e esperar por você. Obrigada, senhor. Fico contente porque me esperou. Adoro passear de charrete. Ela exclamou enquanto se estendia a mão para ajudá-la a subir. Adora? O médico sorriu, acenando um adeus para o enfermeiro nos degraus. Ora, pelo que sei, existem muitas coisas que você adora fazer, não é mesmo? Acrescentou enquanto conduzia a charrete rapidamente. Poliana riu. Ora, não sei, acho que sim, talvez, admitiu. Gosto de fazer quase tudo que seja viver. E é claro que não gosto muitas das outras coisas. Costurar, ler em voz alta, tudo isso. Essas coisas não são viver. Não? O que são, então? Tia Polly fala que são aprender a viver. A menina suspirou com um sorriso pesaroso. O médico também sorriu de um modo meio esquisito. Ela fala isso? Bem, imaginei que ela poderia dizer exatamente isso. Pois é, Poliana respondeu, mas não penso assim, de jeito nenhum. Não acho que temos de aprender a viver. De qualquer modo, eu não aprendi. O médico deu um longo suspiro. Na verdade, acho que alguns têm de aprender sim, menina. Depois ele ficou em silêncio por algum tempo. Poliana, ao observá-lo de relance, sentiu certa pena do médico. Parecia tão triste e preocupada. Ela desejou poder fazer alguma coisa por ele. E foi isso, talvez, que a levou a dizer timidamente. Dr. Chilton, acho que ser médico deve ser o trabalho mais feliz que existe. O homem olhou para ela surpreso. Mais feliz? Sempre vendo tanto sofrimento em todos os lugares onde vou? Perguntou admirado. Ela acenou com a cabeça. Eu sei, mas o senhor está sempre socorrendo, não é? E é claro que fica contente por socorrer as pessoas. Isso faz com que seja o mais contente de todos nós, o tempo todo. De repente, os olhos do médico se encheram de lágrimas. Sua vida era especialmente solitária. Não tinha esposa nem lar, só consultório de 2 cômodos numa pensão, mas realmente amava seu trabalho. E vendo naquele momento o brilho dos olhos de Poliana, sentiu como se uma mão amorosa tivesse pousado sobre sua cabeça numa espécie de bênção. E sentiu também que nunca mais um longo dia de trabalho ou o cansaço de uma longa noite ficaria sem aquela felicidade intensa e recém-descoberta que tinha chegado para ele pelo brilho dos olhos de Poliana. Deus a abençoe, menina. Ficou emocionado. Depois, com o mesmo sorriso iluminado que seus pacientes conheciam muito bem e amavam, acrescentou: estou achando depois disso tudo que o médico, tanto quanto seus pacientes, também precisa de uma dose desse tônico. Essas palavras deixaram Poliana bastante confusa, mas naquele momento um esquilo atravessou a estrada correndo e desviou completamente a atenção da menina. Dr. Chilton deixou Poliana na porta de casa, sorriu para Nancy, que estava varrendo a varanda, e se foi rapidamente. Fiz um lindo passeio com o médico, ele anunciou, pulando os degraus da varanda. Ela é muito legal, Nancy. É? Sim. E falei
que ele tem o trabalho mais feliz que existe. Ai, desculpa, gente, eu li errado aqui. Fiz um lindo passeio com o médico. Ela anunciou pulando os degraus da varanda. Ele é muito legal, Nancy. É? Sim. E falei que ele tem o trabalho mais feliz que existe. O quê? Visitando gente doente? E o que é ainda pior, gente que não tá doente, mas pensa que tá? O rosto de Nancy expressava descrença total. Poliana riu satisfeita. Sim, foi quase isso que ele respondeu também, mas tem um jeito de ficar contente a si mesmo. Adivinhe. Nancy franziu a testa pensativa. Ela estava progredindo na habilidade de fazer esse jogo de ficar contente, pensou. E estava até gostando também de quebrar a cabeça com as charadas de Poliana, como ela costumava chamar algumas de suas perguntas. Ah, eu sei. Ela deu uma risadinha. É bem o contrário do que falou com a senhora Snow. Contrário? Repetiu Poliana, obviamente confusa. Isso mesmo. Disse para ela que podia ficar contente porque as outras pessoas não eram como ela, cheia de doenças, né? Foi. Pois é, então, o médico pode ficar contente porque ele não é como as outras pessoas, os doentes, quer dizer, as pessoas que ele trata, concluiu Nancy triunfante. Agora foi Poliana quem franziu a testa. Bem, sim, admitiu. É claro que essa é uma razão, mas não foi a que falei para ele. E não sei por que não gostou muito dessa. Não é bem que ele deva ficar contente porque os outros têm doenças, mas você às vezes faz o jogo de um jeito tão engraçado, Nancy. Ela suspirou e entrou na casa. A tia estava na sala. Quem era aquele homem, aquele que entrou no jardim com você, Poliana? Ela questionou um pouco ríspida. Ora, tia Polly, era o Dr. Chilton. Não o conhece? Dr. Chilton? O que ele estava fazendo aqui? Ele me trouxe em casa. Aí dei a geleia do Sr. Pendleton e Miss Polly levantou a cabeça imediatamente. Poliana, ele não pensou que eu mandei a geleia, pensou? Oh, não, tia Polly. Falei para ele que a senhora não mandou. Miss Polly foi ficando vermelha. Você falou que não mandei? Poliana regalou os olhos ao sentir o desgrado na voz da tia. Mas tia Polly, a senhora disse para falar. Miss Polly suspirou. Eu disse, Poliana, que não estava mandando a geleia e que isso deveria ficar bem claro, que não o deixasse pensar que eu mandei isso. Isso é diferente de falar abertamente que não mandei. Ela se virou e saiu aborrecida. Ora, não vejo onde está a diferença. Poliana murmurou e deu um suspiro enquanto ia pendurar seu chapéu no único cabide da casa sobre o qual tia Polly havia dito que ela podia ser pendurado, que ele podia ser pendurado. Eita, que essa tia Polly também eu vou te falar, viu? Amarga. Olha, esse jogo da Poliana, eu creio que serve para a gente entender que nos momentos que as pessoas passam por privações, a gente pode elevar o momento delas com bom ânimo, né? Com vendo o outro lado das situações, e geralmente o lado bom. Tudo na nossa vida tem o lado bom e o lado ruim. A gente custa entender isso, né? Eu estava conversando hoje com uma policial amiga minha, e ela falou assim, eu passei por, ela dizendo, né? Passei por uma situação num batalhão onde eu trabalhei, onde eu fui perseguida, onde as pessoas estavam tentando me prejudicar até não querer mais. Eu morava no interior, tentando ficar mais próxima do meu filho, que ela é separada do esposo, né? E naquele momento ali que estavam querendo me prejudicar, a única coisa que eu enxergava é que eu ia ficar longe do meu filho se eu tivesse que me transferir de batalhão. E eu não queria isso de maneira nenhuma. Então eu chorava dia e noite, eu entrei em depressão, porque a situação era muito ruim. Eu não conseguia enxergar nada de bom. No final das contas, ela teve que pedir a transferência dela, porque a perseguição foi muito grande. Ela poderia, inclusive, perder o emprego dela. E ela veio morar em São Paulo. Aí, quando ela veio morar em São Paulo, ela ficou próxima dos irmãos e do pai. E, coincidentemente, se a gente pode dizer que existe coincidência, eu particularmente eu não acredito, o pai ficou doente e ela conseguiu atender o pai nos últimos momentos de vida do pai. Ela conseguiu ficar presente, pertinho do pai, naqueles momentos de falta de saúde do pai, acompanhando até o dia do desencarne do pai. Ou seja, ela cumpriu aquela função que se espera de uma filha, de estar amparando o seu pai no momento mais grave de saúde. E aí, passado, né, esse tempo com o pai, ela também foi se aproximando mais dos irmãos, tendo mais contatos com família, preenchendo um certo vazio que aquela situação com o filho dela causava.
E ela não conseguia se aproximar do filho, sofria em razão disso, mas Deus agindo de outro lado, trazendo a família dela para pertinho dela. E recentemente, infelizmente, o irmão dela saindo do serviço foi baleado por um bandido e morreu. Mas antes desse irmão ser alvejado, ela teve contatos com o irmão de passear, de estar junto, como eu falei, com a família. Ainda que ela estivesse num momento bom com a família, ela sempre olhava para o lado do que faltava, né? A questão do filho. E hoje, conversando com ela, ela falou assim, Patrícia, se não fosse todo esse emaranhado que aconteceu com o meu filho, né, com meu ex-marido, eu não poderia ter curtido nem o meu pai, nem meu irmão. Os dois iam partir e eu não ia ter tido esse contato. Então, pelo menos, desse lado, vendo o lado bom, eu tive família, eu tive acolhimento e pude dar um pouquinho de mim para essas pessoas antes que elas partissem. Né? Então, assim, a gente só enxerga o lado bom quando a gente se abre para ver o lado bom. Na verdade, esse jogo que a Poliana faz era para ela ser amarga, era para ela ser triste, depressiva, era para ela se sentir abandonada, autoestima baixa. A Poliana tem todas as características de uma criança sofredora. Mas ela prefere pegar todo o sofrimento dela e transformar em alegria, principalmente preenchendo a vida das pessoas. E quando ela vê que ela consegue atingir o coração das pessoas, ela se sente feliz também. Então, ela nos traz a certeza de que vale a pena enxergar as coisas sobre o olhar positivo delas. Tudo tem seu lado positivo. Cada pessoa que atravessou meu caminho tentando impedir o meu trabalho em sala de aula, ela me fortificou para que eu fosse buscar outras portas para desenvolver o meu trabalho. Teve um momento no ano 2000, deixa eu ver se eu lembro agora a data certinha, em 2020, foi em 2020, nós estamos em 25, são 5 anos atrás. Eu fui proibida de desenvolver projeto dentro da minha sala de aula. Na sala de aula, com porta fechada, lá dentro, na minha sala de aula, sendo que a gente tem a lei de cátedra que nos protege e fala, dentro da sala de aula, quem manda é o professor. Nem o Papa pode pedir para entrar na sua sala sem te pedir. Mas eles fizeram tanta jogada, tanto na parte de direção de escola, como de secretaria, sem amparo nenhum, e eles me perseguindo, querendo me ferrar. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer o projeto fora da sala de aula. Eu tinha, na época, em torno de 35, 36 alunos. Desses 35, 36 alunos, eu trouxe 30 para minha casa. Eu tenho um salão em cima da minha casa, que é um quintal. Eu comprei mesa, daquelas grandes, de madeira. Adaptei todo o meu quintal para receber, acolher essas crianças. E trouxe 30 crianças, inclusive de familiar dos meus alunos, não só os meus alunos, como de irmãos deles. E lancei um projeto chamado Qual é o Seu Valor? E fiz esse projeto aqui em casa, eu acho que por 3 anos, se eu não me engano. Mas em 2020, esse projeto, ele acabou sendo assim tão significativo na vida das crianças, ele foi tão bom para a família dos meus alunos, que até hoje eu não sei quem foi, entre os meus amigos e parceiros, alguém entregou esse projeto para uma emissora de TV. E o repórter, quando eu vi, estava na porta da minha casa, vindo fazer uma reportagem sobre o projeto. Esse projeto apareceu na televisão, foi modelo de projeto para outras pessoas, para desenvolver o mesmo sistema, que não precisa de dinheiro, que não precisa de parcerias nobres, pelo contrário, pessoas comuns, profissionais comuns, pessoas de bom coração se uniram e me ajudaram a desenvolver esse projeto. Quando eu fui proibida de fazer o projeto, lógico que naquele momento vem aquele negativismo todo, né? Você fala, poxa, mas que falta de respeito, que eu vou entrar na justiça, que eu vou fazer, vou acontecer. Você quer combater o mal com o mal, né? Você quer partir para cima, você quer se defender e atacar, para que você tenha paz. Mas, na verdade, esse não é o mandamento. Esse não é o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é ofereça o outro lado.
Então, enquanto estavam querendo me prejudicar na escola, eu fui procurar outras portas, outras saídas que não tivesse que ficar envolvida com aquele negativismo, aquela podridão toda que estava em volta de mim na escola, e fui sair daquela situação e achando saídas boas para mim, que eu continuasse fazendo aquilo que eu gosto, com pessoas que eu gosto, no lugar que eu gosto, minha casa, a proteção e acolhimento da minha casa, e ainda mantendo um respeito perante outros que eu nem sabia quem eram. Né? Como eu falei, servindo de exemplo para outras pessoas, outros setores que eu nem sabia que estava chegando lá. O projeto cresceu, desenvolveu sem eu ter controle nenhum, porque não fui eu que fui buscar a mídia. Quando eu vi, eu estava aqui na porta da minha casa. E aí, ontem mesmo, eu sou muito saudosista, ontem eu estava dando uma olhada nos vídeos e fotos antigas, aí eu vendo as mães em depoimento, né, falando da transformação de cada criança mediante o projeto, quanta coisa boa foi realizada ali, porque eu tive o olhar para as coisas positivas e não fiquei presa a situações ruins. Então eu acho que a Poliana tem muito disso, né? Ela traz para a gente o plano B, o plano C. Ela tem sempre uma resposta positiva mediante algo negativo. Ela tem sempre um olhar para o sol. Ela não se mistura com aquela coisa seca, cheia de mágoas, o azedume das pessoas não contamina a Poliana. Então a mensagem que fica para a gente, diante do texto de hoje, é fazer esse jogo da Poliana, de enxergar as coisas com bons olhos, independente da situação a qual você vive, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto amigo, enquanto relacionamentos, enquanto você ser pai, enquanto você ser filho, não importa a situação e o contexto social que você viva. Tenha sempre bons olhos, procure encontrar a porta B, C, D, porque a gente tem o alfabeto inteiro para tentar. Não fica só no plano A. Esse daí, às vezes, não é o plano que Deus tem para você.